Olá, boas-vindas a mais uma análise aqui no canal. Bom, as nossas fontes de hoje estão pipocando no noticiário, então a gente precisa mergulhar de cabeça e analisar esse tema de forma super profunda e completa. E claro, usando todo o material disponível nos mínimos detalhes, sem deixar nada de fora. Nessa explicação visual, a gente vai desvendar os contrastes gigantescos na diplomacia de duas grandes superpotências. Ah, e um aviso super importante logo de cara. A gente não toma nenhum partido aqui, beleza? Nosso objetivo é 100% imparcial. A gente só vai olhar os dados, ler as declarações e tentar entender as diferentes filosofias de Estado que estão moldando o nosso mundo hoje, sempre com os pés no chão e focando apenas nos fatos. Certo, vamos ao que interessa. A nossa jornada de hoje está dividida em 5 partes bem diretas. 1. O paradoxo do Sul global. 2. A Europa como parceira. 3. Pragmatismo contra a ideologia. 4. A estratégia de não intervenção. E, por fim, 5. O clube e o mercado. É com essa estrutura que a gente vai desconstruir um baita mito geopolítico usando puramente evidências da vida real. Bora lá? Começando com a seção 1, o paradoxo do Sul global. Para entender o que está rolando hoje, a gente precisa olhar para a premissa que está ecoando lá em Moscou, sabe? Que é basicamente a expectativa de um mundo não ocidental totalmente unificado. E temos duas vozes de peso que ilustram isso perfeitamente. De um lado, o Zohar Prilepin. Ele é uma figura nacionalista e expressa uma frustração enorme com o que ele enxerga como um abandono de aliados, lá em Cuba e em Caracas. Ele chega a falar que os acordos do BRICS não valem nem o papel em que foram impressos. Imagina só. E ele culpa as manobras diplomáticas de Pequim e de Nova Delhi por isso. Do outro lado, a gente tem o Konstantin Kosachev, que é vice-presidente do Conselho da Federação Russa. Ele já crava que a China atua como a grande líder de uma, entre aspas, maioria global que bate de frente com o Ocidente. Fica muito claro que existe um desejo enorme ali de que Pequim puxe a fila de uma coalizão puramente anti-ocidental. Então, o ponto crucial aqui é exatamente o abismo entre essa expectativa e a realidade. A liderança russa parece acreditar num mito, a formação de um bloco rígido e totalmente focado em ser contra o Ocidente. Mas, quando a gente olha para os movimentos reais da diplomacia de Pequim, a história é bem diferente. A realidade deles é baseada em parcerias globais super flexíveis e não em ficar preso numa trincheira ideológica. O que nos leva à seção 2, a Europa como parceira. Olha só, para provar que essa ideia de um bloco anti-ocidental é um baita mito, é só a gente prestar atenção em com quem a diplomacia chinesa tem conversado ultimamente. Longe de querer isolar o Ocidente, Pequim tem estendido um tapete vermelho para grandes pesos pesados da Europa. Por exemplo, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer fez a primeira visita de um líder do Reino Unido em 8 anos e ele chamou as relações de sólidas. O chanceler alemão Friedrich Merz escutou que as relações sino-germânicas podem chegar a outro nível e o presidente francês Emmanuel Macron até assinou uma declaração conjunta sobre governança global. Detalhe importante, todos esses líderes são super criticados pelo Kremlin, mas foram recebidos de braços abertos na China. O jogo ali parece ser buscar a multipolaridade e dar uma diluída na solidariedade unicamente atlântica, e não buscar o conflito direto. Engana-se quem acha que isso fica só na conversa fiada diplomática. Dá uma olhada nesse número gigante, 268. Esse é o compromisso de aquisição de novos aviões da Airbus pela China. Eles se comprometeram a comprar até 120 aviões novos que vão se juntar a outros 148 que já estavam combinados. É um negócio monumental. Isso consolida laços econômicos profundos com a Europa, justamente no momento em que a retórica mais ideológica de outras nações estaria exigindo um rompimento total. Mas sabe o que é curioso? Essa estratégia de não fechar as portas para o Ocidente vem de muito tempo atrás. Tem raízes históricas profundas. Imagina só, lá em 1950, pertinho das exaltações na Praça da Paz Celestial, sempre tinha uma faixa gigante dizendo "Viva a grande unidade dos povos do mundo". E, dando um salto para 1975, o líder Deng Xiaoping recebeu o chanceler alemão Helmut Schmidt e fez questão de expressar apoio aos povos da Europa contra hegemonias. Ou seja, mesmo lá nas épocas de Mao e Deng, a Europa já era vista estrategicamente falando como uma força de equilíbrio importantíssima. Isso ilustra brilhantemente a atual diretriz externa chinesa. É só ouvir as palavras exatas do atual ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi: a Europa é uma parceira, não uma adversária. É literalmente o completo oposto daquela narrativa que tenta pintar o Ocidente como um inimigo absoluto. E com isso, chegamos à seção 3, pragmatismo contra a ideologia. É aqui que a gente começa a entender a gigantesca divergência filosófica na forma como essas potências enxergam o famoso Sul global,
Aquela ideia romântica de um grupo perfeitamente unido esbarra bonito na dura realidade geográfica e política. A China entende muito bem as contradições internas desse grupo, afinal, ela divide fronteiras com nações como Paquistão, Afeganistão e Índia. E neste exato momento a gente tem conflitos abertos entre Paquistão e Afeganistão, sem falar na eterna tensão entre Índia e Paquistão. Na prática, trata-se de uma coalizão em desenvolvimento super complexa e cheia de fragmentações por causa de circunstâncias que mudam o tempo todo e não um monólito militar coeso. Dá para ver uma diferença colossal de perspectivas aqui. De um lado da balança, a gente tem uma lógica imperial, mais antiquada, bem típica dos séculos XIX e XX. Sabe aquela coisa de exigir países irmãos, lealdade absoluta e a criação de estados satélites? Pois é. Do outro lado, a gente tem a lógica pós-moderna do século XXI, adotada por Pequim. Eles enxergam as outras nações puramente como parceiras comerciais e pontos de entrada essenciais para novos mercados. Tudo com muito foco e sem aquelas pesadas amarras ideológicas. O exemplo de Cuba deixa essa diferença cristalina. Enquanto algumas vozes nacionalistas ficam clamando por proteção militar e ideológica lá na ilha, a abordagem chinesa é, assim, estritamente comercial. O recado é super prático: fazer comércio com todo mundo, usar as linhas de crédito chinesas e desenvolver a infraestrutura local. Na verdade, analistas chineses chegam até a argumentar que uma eventual normalização de relações entre Havana e Washington seria ótimo, porque faria com que os produtos chineses ficassem ainda mais acessíveis e o mercado de lá muito mais previsível. Não existe nenhuma pressão para fazer uma escolha de ou nós ou os Estados Unidos. Vamos então para a seção 4, a estratégia de não intervenção. Mas como será que toda essa filosofia super pragmática se traduz na presença física de verdade dessas nações ao redor do globo? Bom, a guinada que o Deng Xiaoping e sucessores dele deram foi gigantesca. Em vez de ficar tentando exportar revoluções e cartilhas ideológicas, eles apostaram todas as fichas no determinismo econômico. Pensa assim, de um lado a gente vê a exportação de influência através de companhias militares privadas, como o Grupo Wagner, dando suporte a regimes por aí. Do outro, a exportação de trens de altíssima velocidade, smartphones de última geração e milhares de painéis solares. A influência deles é expandida construindo estradas, tecnologias e gerando negócios. E o sucesso econômico deles na Ásia e na África se apoia forte em princípios bem rígidos de não intervenção. Eles não exigem nenhum tipo de certificado de lealdade. As elites locais não são forçadas a apontar o dedo e chamar os Estados Unidos de império do mal. Afinal, as nações em desenvolvimento querem mais a negociar de forma lucrativa com todo mundo, certo? E a diplomacia comercial acaba prosperando justamente por isso, por respeitar a soberania dos países, independentemente de quem eles preferem ideologicamente. Finalmente, chegamos à seção 5, o clube e o mercado. Vamos em frente e ver como isso constrói a grande sacada de hoje. A nossa fonte traz uma analogia final que é simplesmente brilhante, feita por um jornalista e analista chinês para resumir todo esse cenário complexo. A premissa central é a seguinte: uma política multivetorial que seja prudente é o que permite construir relações a longo prazo. É aquela ideia de uma comunidade de destino compartilhado, onde o fato de um ganhar não significa que o outro tem que perder. É um jogo de soma positiva, e isso bate de frente com aquela mentalidade arcaica de fortaleza sitiada que vive obcecada com a pergunta: contra quem estamos nos unindo hoje? Agora, o que é realmente interessante nesse slide é a clareza fascinante dessa analogia. Imaginem a diferença entre gerenciar um clube fechado e gerenciar um mercado aberto. No clube, tem aquele monte de seguranças na porta, é exigida a lealdade exclusiva dos membros e qualquer um que for pego conversando com a concorrência é expulso na hora. Agora o mercado aberto? Ele só quer ser o maior e o mais conveniente espaço possível. O dono do mercado não está nem aí para com quem os clientes estão conversando nos corredores, desde que eles paguem o aluguel das barracas e se sintam totalmente seguros lá dentro. É a prova cabal de que uma nação pode sim ser uma superpotência global sem precisar lutar as guerras dos outros e sem exigir obediência cega de seus parceiros. E isso nos deixa com uma reflexão super profunda para amarrar a análise de hoje. Fica a seguinte provocação: o pragmatismo econômico acabará sempre por superar as alianças militares e ideológicas? A seção de comentários está aí embaixo, e a participação de todo mundo é essencial para debatermos esse embate de filosofias de Estado. Deixem as respostas lá. E curtir essa explicação visual e se inscrever no canal são ações fundamentais para viabilizar que mais análises aprofundadas como esta continuem sendo produzidas. E claro, a mensagem final: se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Até a próxima!